Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão do Enem que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível médio de resolução. Esse nível médio é o ideal a ser atribuído depois da primeira leitura. Primeira leitura é essa que caracteriza a primeira fase do método que nós já propomos em outra videoaula. Nessa fase de pré-leitura, o candidato não pode demorar muito tempo para ler e avaliar o grau de dificuldade de uma única questão, já que ele tem um punhado de outras questões para fazer o mesmo processo. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2021. Os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Tenho 78 anos e devia ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você, diz o professor Ataliba Castilho, aparentemente sem se incomodar com a informalidade, inconcebível em seus tempos de estudante. O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre e convive com o você no Rio de Janeiro e em Recife, enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas, políticos e outras personalidades do final do século XIX e início do XX. No texto constata-se que os usos dos pronomes variaram ao longo do tempo e que atualmente têm empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo revela que a escolha do você e do tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. B, a possibilidade de se usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. C, o pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. D, a ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre níveis de formalidade. E, o emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: o que o processo dos usos dos pronomes tu e você, descrito no texto, revela? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. O que acontece quando você chega nessa questão? Uma das alternativas, convenhamos, é fácil de ser eliminada. Vamos falar sobre isso mais adiante. Só que as outras 4 alternativas são suspeitas. Embora dê para se notar que uma leitura mais atenta e cuidadosa conduzirá ao gabarito. Então, como que nós estamos na fase de pré-leitura, nós atribuímos um nível médio de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para ler. O que o texto revela é que, em diversas ocasiões regionais e contextuais, os usos dos pronomes tu e você podem ter uma certa predominância, ou seja, ocorrem em diversas ocasiões dependendo da região e do contexto. Isso remete à ideia de diversidade da nossa língua, como dito na alternativa B, gabarito da questão. Das alternativas incorretas, a mais fácil de ser eliminada por ser absurda é a alternativa E, que comete o erro da contradição, que consiste na geração de ideias que estão em desacordo com o texto.
As outras 3 alternativas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Vejam a alternativa E, que eu diria que é a única que dá para ser eliminada na fase de pré-leitura. Uma alternativa absurda. A começar que, se falar em tendência da língua de se manter inalterada, é completamente contraditório em relação ao texto. Porque o que o texto mais fala é sobre variação da língua, no caso, relativa ao uso dos pronomes tu e você. Além do mais, a única referência do texto a documentos escritos é essa que está em negrito agora. Desse trecho em negrito, é impossível se deduzir qualquer tendência à inalteração da língua. Muito pelo contrário, o que se deduz é uma suficiente diversidade no uso dos 2 pronomes. Agora vejam a alternativa A. Onde é que está no texto essa ideia de que a escolha dos pronomes está condicionada à idade de quem fala? Em lugar nenhum. A propósito, a condição que o texto aponta para isso é a região e não a idade do falante. Sobre a alternativa C, trata-se de um erro de extrapolação, mas simplesmente pelo termo que estamos destacando agora em negrito. É esse termo em negrito que anula a alternativa, porque o texto fala sim sobre o uso do pronome tu em situações informais, mas reparem que o texto não fala que isso acontece em todo o país, apenas menciona algumas cidades. Não é possível se deduzir pela leitura do texto que isso acontece em todo o país. A extrapolação da alternativa D também não é fácil de se perceber depois da primeira leitura, mas depois de uma leitura mais atenta, percebe-se que o texto não menciona qualquer ideia que nos leve a uma distinção de níveis de formalidade. Ou seja, a alternativa B é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado de acordo com o texto, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, essa de fato é uma questão de nível médio de resolução. O ideal é atribuirmos esse nível no momento da pré-leitura da prova. Quando chega a hora de se resolver mesmo a questão, à medida que o candidato faz uma leitura atenta, ele pode sacar o gabarito, bem como perceber o erro das alternativas incorretas. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.